A paz do Senhor. O texto para a nossa meditação, livro de Eclesiastes, capítulo 11. Vamos estar lendo do verso 1 ao verso 5, que diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Um texto bastante conhecido, e eu gostaria de ministrar no tema: façamos o que é bom no tempo oportuno. Quando lemos o primeiro verso do capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. A palavra pão foi figura daquilo que ganhamos no dia a dia. As pessoas nos indagam: você está indo para onde? E nós respondemos: vamos ganhar o pão de cada dia, se referindo ao trabalho. Os estudiosos do Antigo Testamento nos dizem que aqui há duas figuras: o lançar o pão. A primeira figura é que as cheias do rio Nilo, eles jogavam a semente quando as enchentes estavam baixando. No final daquela enchente, na baixa, a semente do trigo e da cevada florescia. Era uma forma deles semear. A segunda figura de interpretação de lançar o pão era que os comerciantes pegavam o barco, carregava com os bens que havia produzido e saía para comercializar em outras terras. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, quando os comerciantes iam vender a sua mercadoria. No versículo 2, o escritor nos dá uma lição preciosa. Ele nos diz que devemos diversificar a nossa aplicação, porque não sabemos o que acontecerá amanhã. Como servo do Deus vivo, o Senhor nos pede para lançar o nosso pão através de algumas atitudes que redundarão em lucro para a nossa vida, em todos os sentidos. Pois nós observamos que o milagre, ele não acontece primeiro no céu, e sim na terra. A Bíblia diz: o que ligares na terra será ligado no céu. Fala de atitude. Então, lançar o pão é uma atitude. Lançar o pão é comigo e com você. Então, nos traz aqui este texto algumas lições que eu e você temos que adquirir para a nossa vida e tomar certas atitudes. Lança o teu pão através das boas obras. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10 vai dizer:
e não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. John Wesley, ele disse: faça todo o bem que você puder, por todos os meios que você puder, de todos os modos que você puder, em todos os lugares que você puder, em todo o tempo que você puder, para todas as pessoas que você puder. É bem verdade quando o apóstolo Paulo diz: não nos cansamos de fazer o bem. Ele queria enfatizar que muitas das vezes as pessoas cansam. E por que cansam? Cansa por causa da ingratidão de alguns. Cansa porque muitas das vezes fazemos o bem pensando naquilo que vamos receber em troca. Mas a palavra de Deus para nós é: não canseis de fazer o bem, porque no seu tempo vamos colher. E eu costumo dizer que a colheita ou é nesta vida ou na vida vindoura. João capítulo 5, verso 28 e 29 nos diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Vale a pena, irmão, fazer o bem. Você nunca perde fazendo o bem. Quem faz o bem, ele só tem a ganhar, ou nesta vida, ou na vida vindoura. Sabemos que a salvação é pela fé, mas galardão, coroa, é pelas obras. E a Bíblia vai nos falar acerca da obra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, tem uma recompensa. Sim, lança o teu pão através das boas obras. A Bíblia nos diz em Apocalipse 22, 12, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O meu e o teu trabalho no Senhor tem uma recompensa. Eu costumo dizer que aqui na terra eu e você pode receber agrado do homem, mas recompensa receberemos no céu. Segundo, lança o teu pão sobre as águas através da sua influência. O crente agrada a Deus quando a sua vida reflete ser o sal da terra e a luz do mundo, quando vive em santidade. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3, vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas das tábuas de carne do coração. Lança o teu pão sobre as águas através da sua influência. Terceiro, lança o teu pão sobre as águas através de tuas palavras. Tiago, capítulo 3, verso 10, vai dizer: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Efésios capítulo 4, verso 29 vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que de graça aos que ouvem
Antes de abrir a boca, consulte os 3 porteiros que ela deve ter. É verdade, é amável, é necessário. A boca fala do que o coração está cheio. Lança o teu pão sobre as águas através de tuas palavras. Quarto, lança o teu pão sobre as águas através dos seus bens. Em João capítulo 12, verso 3, vai dizer que então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Maria, irmã de Lázaro, estava nos pés de Jesus para agradecer pela ressurreição do seu irmão. Ela traz um vaso de alabastro cheio de nardo puro. Ela não abriu o vaso, ela quebrou o vaso. Ela fez para a pessoa certa, ela fez na hora certa, ela fez o melhor, ela fez o que podia, ela fez sacrificialmente, ela fez em meio às críticas, ela fez para agradar Jesus, ela fez algo que refletiu para a eternidade. Marcos capítulo 14, verso 9 vai dizer: em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. A casa encheu do perfume, porque a adoração que vale a pena é aquela que enche a casa. A adoração que vale a pena é aquela que vai com Jesus. Imagine só, Jesus vai para o Getsemane, e aquele perfume, aquela essência está sobre Jesus. Jesus é preso, o soldado sente aquele cheiro, a casa de Anás, Caifás, Pilatos incendeia como aquele cheiro, porque as suas vestes foi lançado sorte, e o cheiro estava lá nas vestes. Ele foi pregado na cruz, mas aquele cheiro, aquela essência acompanhou Jesus. Ele foi colocado no sepulcro, o cheiro estava lá no lençol que cobriu ele, porque a adoração que vale a pena é aquela adoração que passa o teto, é aquela adoração que chega aos céus, o céu, o firmamento, este céu que você contempla. A adoração verdadeira ultrapassa o segundo céu, que são os astros, ultrapassa o terceiro céu, que é o paraíso, e chega ao quarto céu, que é o trono de Deus. É esta adoração, meu irmão, que o Senhor quer que o adoramos. Adora o Senhor teu Deus com os teus bens. Quinto, a palavra do Senhor nos diz que nós também temos que lançar o pão sobre as águas através da palavra de Deus. Isaías capítulo 55, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Lembra o centurião? Ele entendeu isso. Mateus capítulo 8, verso 8, ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Ô meu irmão, lança o teu pão sobre as águas através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar, seja qual for a situação. Sexto, lança o teu pão sobre as águas através da oração. Oração, meu querido, não é pedição. Oração é relacionamento com Deus. Lança o teu pão sobre as águas através da oração.
A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 6, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Entra no teu quarto, lança o pão através da oração. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus tinha esta intimidade com o Pai. Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido o quanto o temia. Hebreus capítulo 5, verso 7. Ora, irmão, lança o teu pão sobre as águas através da oração. Lucas capítulo 18, verso 1, nos diz a história de uma mulher viúva e do juiz iníquo. Jesus vai dizer o dever de orar sempre e nunca desmorecer. Aí a Bíblia vai dizer que essa mulher tinha uma causa e ela chega até o juiz para resolver a causa dela. O juiz não quer resolver, mas de tanto ela insistir, o juiz que não temia a Deus, que não temia aos homens, resolve a causa dela. E Jesus vai chamar a nossa atenção. Você está vendo esse juiz iníquo que não temia a Deus, que não temia os homens, mas de tanto essa mulher insistir, resolveu a causa dela. Aí ele traz uma palavra ao nosso coração, para você que está lançando o pão sobre as águas através da oração. Ele traz uma palavra dizendo, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que parece tardio, depressa virá ao teu auxílio. Não para de orar, continua orando, que Deus tem resposta para a tua oração. Lança o teu pão sobre as águas através da oração. Fica com esta palavra no nome de Jesus.